Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais um DigoCast, voltando, com a proposta aí dos nossos podcasts aqui. Então, DigoCast, sejam muito bem-vindos. E estamos recebendo aqui, peço a Luana que coloque aí aquela salva de palmas. Estamos recebendo dois convidados de garbo e elegância, Dr. Lucas Costa, apareceu aí, ó. E Felipe Ottoni, o cara cibernético aqui da proteção veicular. Então, vamos lá. Vamos aí para mais um DigoCast. Vamos falar aí de proteção veicular, vamos falar de consultores, vamos falar, enfim, jurídico, marketing digital. Vamos bater um papo aqui sem uma pauta específica, mas você que é diretor, você que é consultor, que é presidente, enfim. Vamos falar de proteção veicular e como que a proteção ela tem crescido cada vez mais, ela tem impactado os brasileiros nesse momento de crescimento em relação a valor de seguro, enfim, proteção crescendo mais uma vez, então vamos falar disso aí. Então, doutor Lucas, bem-vindo mais uma vez, nosso conteudista mor na área jurídica. Vamos então, fala aí, fica à vontade, cumprimenta a galera. Sempre uma satisfação dividir a mesa, dividir esse espaço com Gustavo que já é parceiro há longos anos, e agora com meu amigo Felipe Ottoni, a máquina que eu sou fã, aprendi a admirar. Então a gente vem para cá para trazer conteúdo. A questão de não ter pauta não é porque falta, é porque não tem como a gente colocar no papel o que vai falar, porque os temas a gente extrapola, mas uma coisa a gente pode prometer, tudo que vai ser falado é de grande valia para o mercado e muita informação exclusiva que a gente vai trazer para vocês hoje, então acompanhe por aqui. Isso aí. Grande Felipe Ottoni, vamos falar aí, cumprimenta a galera, o microfone é seu. Prazer estar aqui novamente, nesse mundo de conteúdo da proteção veicular, e um prazer, agora no primeiro conteúdo com o Dr. Lucas. Gustavo a gente já fala bastante junto, mas é sempre um prazer ver assim como pessoas têm entrado e têm mudado de fato a proteção veicular, O Dr. Lucas para mim é uma das grandes referências, é o único advogado que eu sou apaixonado, porque o restante tudo me barra. E você nunca vai ver um cara que é, como se diz, comercial se dá bem com o jurídico. E o Dr. Lucas ele tem feito um trabalho muito interessante, junto com o Gustavo aí, de levar esse conteúdo de uma forma totalmente diferente para o mercado. Eu acredito que é um dos feedbacks que você mais recebeu na feira, de fato você levar a verdade, levar ali o que os consultores precisam para fazer uma venda bem feita, protegendo a associação, mas também ajudando o consultor na sua produção, E isso é muito legal. É isso. Já começando, o que é que eu tinha comentado, Ottoni? A gente tem que fazer uma coisa para o judiciário, não é o que a gente quer, é como o judiciário entende. Então, muitas vezes o advogado ele tem um pensamento completamente distinto do que o judiciário entende, mas o que eu sempre digo de modo informal, a gente fala de modo informal para que as pessoas entendam, tem que combinar com o judiciário. Essa é a sua tese, essa é a sua opinião. Mas tem que combinar com o delegado de Polícia Federal. Se ele entende dessa maneira também. Obviamente que muitas vezes entendem de uma forma distinta e o papel do advogado é colocar aquela informação, a sua tese de forma clara para convencer. E muitas vezes a gente consegue convencer, quando não em primeiro grau, mas em grau de recurso. E eu fico feliz com esse trabalho que a gente tem feito, um trabalho de formiguinha, um trabalho com muita humildade. A gente tem mudado, inclusive, o entendimento de muito advogado que era contrário à ideia de que a associação podia fazer prospecção ativa, podia fazer um trabalho institucional para trazer associados, e pode porque esse é o sentido do associativismo. É um grupo de pessoas, então precisa ter um grupo de pessoas. Sim. E quanto maior esse grupo, mais fortalecido ele mais fácil para atingir a finalidade da associação. Dá uma parte aqui maravilhosa que eu tenho que falar. Você falou que, vocês vão fazer isso. Será que o judiciário, combina com o judiciário para ver se vai funcionar? Os amantes do futebol aí me lembrou quem é das antigas, vai lembrar, de Seu Lopes e Tostão no vestiário contra o Santos de Pelé no Mineirão. Aí Seu Lopes chegou pro Tostão e falou assim, vou fazer uma jogada aqui, toca pro fulano e tal, não sei o quê, aí você infiltra e tal, vai ser gol, vai funcionar.
Aí o seu Lopes falou com o Tostão, mas você já combinou isso com o Pelé? Será que vai rolar? Tem que falar com quem manda. É lógico, então é a mesma coisa, né? A galera, eu vi isso num grupo, inclusive, que a gente participa, do cara falando uma situação lá, e você posiciona dessa forma. Mas vocês têm que combinar com o judiciário para ver se vai funcionar, porque não é o entendimento deles. Isso. Mas tá falando de rateio. Isso. Né? Com relação a rateio especificamente, a gente ouve muita coisa no sentido de que pode ser fixo o valor e se faltar algum valor a gente emite um boleto suplementar. Então não é porque o valor é fixo que não tem o rateio. E aí a gente diz, combina isso com a Receita Federal, combina isso com a APF, porque a APF não entende dessa maneira. E aproveitando, quando a gente fala de rateio, quem não sabe como vai operacionalizar o rateio, acha que o rateio, a ideia de variação de valor, vai inviabilizar a operação do cara. E não vai inviabilizar. Não muda a operação dele. Ele não vai perder associado. Ele não vai ter uma dificuldade econômica em razão de implementar o rateio, que é condição para que o associativismo, o mutualismo exista na proteção veicular. Então ele consegue colocar isso que é obrigação sem inviabilizar a operação dele. E o rateio, ele precisa ter essa variação ou o cara pode cobrar um teto, exemplo, o teto é R$200, eu vendo como R$200 por mês porque o consumidor, ele quer saber quanto que ele vai pagar. Ele não quer ter aquela surpresa de mês que vem pagar 250. Então, o teto é 200, o rateio vai variar entre 190, 196, o histórico do rateio. Isso é possível? Maravilha. No final, você deu o segredo para o negócio. É o histórico. Existe uma lei, eu aprendi isso com meu amigo Henrico Neto, que é a lei dos grandes números. Não é uma lei jurídica, é uma lei matemática. E essa lei dos grandes números mostra o seguinte: se você joga uma moeda para cima 10 vezes, existe uma chance, uma probabilidade de a gente ter, por exemplo, 8 vezes caindo no cara e 2 no coroa. É possível existir esse descompensamento de cara e coroa. No entanto, se você jogar a moeda 1000 vezes para cima, é impossível sair uma variação de 60% de cara e 40% de coroa. Porque aí a lei dos grandes números, quando a gente vai para um grande número, a gente chega na probabilidade de que seja meio a meio, que é 50% de possibilidade de cara e 50% de coroa. O que é que isso significa? O que isso tem a ver com a proteção veicular? Se a gente tem uma grande base, uma base sólida, uma base homogênea de associados, e nos últimos 12 meses a gente teve mensalidades variando entre R$100 e R$105, pela lei dos grandes números, é impossível, mesmo com estresse de mercado, mesmo em períodos como carnaval, por exemplo, que historicamente tem um acréscimo dos valores, a gente fugir desse percentual. Então pode-se dar garantia ao associado que, pela solidez da base daquela associação, pelo grande número de associados, esse valor não vai variar mais do que R$1 ou R$2 de acordo com a mensalidade. Porque perceba, uma motocicleta de 6, 7, 8 mil reais roubada, a mais ou a menos, numa associação que tem 10 mil associados, isso ia implicar 50 centavos por associado, 40 centavos. Então naquele mês teve uma moto a mais roubada, vai aumentar 40 centavos na mensalidade dele. Então o consultor pode passar essa garantia para o associado de que essa mensalidade não vai variar mais do que R$1 ou R$2 no máximo de um mês para o outro. E no mês que aumenta, no mês seguinte, via de regra, o mercado compensa e tem uma sinistralidade menor, o que vai compensar aquele valor maior do mês anterior. Eu estou te perguntando isso até porque o meu time comercial ele bate muito nisso. Ele fala, olha, o teto nunca ultrapassou esse valor. Então isso aqui você pode ficar tranquilo com relação a isso. O histórico vai variar abaixo disso daqui. Então não tem problema, porque quando era vendido, né, e às vezes o jurídico lá queria falar assim, não, você tem que falar que não tem um preço fixo, que tem um rateio e tudo mais, e a gente chegou, né, todo mundo jogando no mesmo time, falei, cara, mas tá, qual que é o histórico? O histórico é até X. Então beleza, vou falar que é um pouquinho a mais, porque o cara não... O cara, se ele pagar menos, ele tá feliz. Agora, se ele pagar mais, ele tem aquela sensação que mês que vem vai vir mais caro ainda. E aí ele desiste do negócio. A gente, do ponto de vista comercial, você deve viver muito isso. O consultor, ele tem medo de falar um valor maior, uma adesão maior, ou melhor, a mensalidade. Ele tem medo de perder a adesão. E eu costumo dizer nos treinamentos e tudo, cara, que quem pode o mais, pode o menos. Se você tem uma tabela, e na tabela você tem lá plano bronze, prata, ouro, cara, começa pelo ouro. Já entrega mais. Sim. Por quê? Se o cara falar assim, não, pô, a mensalidade não está no bolso dele, tudo bem, o que você vai fazer? Se eu ajustar com você aqui a mensalidade de 200 passar para 150, te atende?
atende. Então eu vou ver aqui que eu consigo mexer aqui em alguns benefícios, que não vai mexer muita coisa, mas quer dizer, você não vai dar desconto, o cara não vai te pedir desconto. Perceptivelmente, não sei nem se existe, mas é perceptível, existe perceptivelmente? Não. Criou agora. Agora isso pode. Então, de maneira perceptível, o cara já vai entendendo assim, pô, tô ganhando um desconto. No cérebro deles, 200, ganhei R$50 de desconto. Mas você não mexeu em nada no seu plano, em nada. Então quem pode o mais, pode o menos, trabalhe sempre dessa forma. Apresenta o mais. Agora, o contrário também pode acontecer e aí já era. Se você apresentar 150, depois tentar chegar no 200, vai ser muito mais difícil do cara fechar. E isso funciona muito no marketing digital. Entendeu? Eu que já gerencio campanhas há bastante tempo, a gente sempre deixa lá o valor mais alto e mostra para o cara que ele pode, tirando isso, aquilo, chegar até em tal valor. A gente sempre apresenta mais e tira. É totalmente diferente do você apresentar menos e colocar mais. Né? O cara fala, mas não estou tendo benefício nenhum e tal. A gente estuda um pouco persuasão e existem estudos que mostram que se você fala um valor alto, pode ser até um valor aleatório, mas é fixar aquele valor alto na cabeça da pessoa e na sequência você coloca um valor mais baixo, ela vai achar barato. Mesmo que seja até um valor acima do valor de mercado. E outro estudo mostra o seguinte, se você coloca, isso é bem interessante, uma foto de um restaurante, de um prato de comida ali, e faz uma pesquisa com 100 pessoas e coloca o nome do restaurante, Estúdio 98, por exemplo, e pega a mesma foto do restaurante, do prato de comida e coloca Estúdio 20, Estúdio 12, e faz uma pesquisa, quanto você estaria disposto a pagar por aquela refeição? As pessoas tendem a pagar mais caro no restaurante que tem o número Estúdio 98 do que no que tem Estúdio 20 ou 22 pelo número mais alto. Então joga o número mais alto, quando você cobrar o valor depois mais barato, o cara vai achar que tem um desconto. Cara, e é muito interessante a gente falar principalmente dessa parte comercial, porque eu sempre vim da rua desde 2012 e 2016 que eu fui entrar no marketing digital. Então a minha mentalidade ela teve que assim, ser construída do zero novamente. Porque o cara que está na rua, ele é imediatista, ele quer falar com o Gustavo e quer fechar naquele momento. Então ele usa tudo quanto é estratégia, muitas vezes mentiras para vender, porque ele quer arrancar o dinheiro do Gustavo. Agora, quando você está construindo uma carteira, você está pensando no depois, no amanhã. O que adianta você colocar 100 adesões para dentro e sair 50? Entendeu? Isso. Nós que trabalhamos com um plano recorrente, o que a gente quer? A gente quer manter a base, que é uma das maiores dores de muitos consultores, de muitas associações, é reter essa base. E eu sou um cara seguinte, eu sempre falo com o cara, o seu primeiro cliente vai ser seu próximo vendedor. Porque todo cliente satisfeito, principalmente na nossa metodologia, ele vira um indicador. E não existe vendedor melhor do que o seu indicador. Então eu sempre preocupo com o pós-venda, com a entrega, porque eu sei que aquele cara vai virar um distribuidor do meu serviço. E olha que eu não posso fazer um trabalho em cima de uma base grande. Exemplo, hoje eu tenho 13 mil itens só dentro da Protealto, de caminhão. O que eu fiz? Eu peguei uma pequena fatia, implantei a metodologia de indicação, né, o sistema onde o cara começa a ganhar um comissionamento por trazer novos associados. Eu explico para ele que em vez de eu investir no Facebook, eu estou entregando esse bônus para ele. E aí o que começou a acontecer? Com essa pequena base eu tive um susto, porque o cara começa a trazer um, depois ele traz 2, 3, 5, 10, e esse cara vira um vendedor de fato, porque ele começa a ganhar um comissionamento. E eu tive que atingir isso numa pequena fatia de 10% da base, por quê? Quando esse cara começa a vender e começa a ganhar dinheiro com isso, ele não para mais. Agora, como que você limita a sua base anterior a fazer, como se diz, como que você limita uma base de 13 mil? Não, se você cada um trouxer mais um, cara, amanhã nós estamos com 26 mil e o crescimento virou uma loucura. Progressão geométrica. Entendeu? Só que com a pequena base que eu fiz, eu me assustei. Porque eu falei assim, isso daqui está totalmente vinculado à entrega, com o cuidado que a gente tem com esse associado desde quando ele entrou. Entendeu? Enquanto a galera está muito preocupada em vender, só que perde o cara depois, quando o cara vai fazer um plano recorrente, não adianta. Como que você faz vocês fazem o trabalho de relacionamento com o associado? Existe um trabalho de que tipo de conteúdo que eu mando para ele? Eu mando conteúdo de os melhores fretes estão aqui, então assim, tem um trabalho de relacionamento. Hoje o associado, o que acontece? Ele não é simplesmente o cara que vai ali proteger o veículo e você vai reter dele a mensalidade. Você tem que gerar valor, porque sempre vai ter alguém fazendo mais do que você.
Então o que acontece? Eu gero conteúdo, pago hoje uma produtora de conteúdo e o cara estuda no mercado e fala assim, vamos fazer um estudo aqui, quais são os melhores tipos de frete, quais são os melhores tipos de carga, quais são os melhores tipos de caminhão. E aí eu começo a gerar valor antes de gerar venda. Como assim? Você foi lá e fez uma cotação no site. Aí você falou comigo assim, Felipe, eu ainda não comprei o caminhão. Isso vai para vai receber uma tag dentro do nosso sistema, de acordo com o motivo de perda, e vai falar assim, Gustavo ainda não comprou o caminhão. Automaticamente ele vai ativar um fluxo e o robozinho vai mandar assim, Gustavo, eu sou Luana, né, sou aqui do time do Felipe e tal, vou começar. O Felipe falou comigo que você não vai fechar agora, que você ainda não comprou o caminhão. Mas, enquanto isso, eu quero te mandar alguns conteúdos para te ajudar. Quais são esses conteúdos? Na primeira semana chega um conteúdo para você te ensinando qual tipo de caminhão que você deve comprar. Na segunda semana, chega lá, qual tipo de carga que é mais rentável? Qual tipo de carreta? E aí, no final, imagina o Gustavo. Será que o Gustavo vai contratar proteção comigo? Ele não se preocupa nem com o preço. Não se preocupe, porque eu gerei valor antes de pedir para ele comprar de mim. Maravilha. Entendeu? Maravilha. Então, o nosso time, você vai ver que o nosso time em si ele não é agressivo, porque ele não precisa, porque ele sabe que existe um processo de nutrição, um processo de qualificação. A venda se torna a consequência. Só que eu comecei a relacionar com esse cara antes de vender para ele. Depois que eu vendi, eu falo com ele, cara, você sabia que agora você pode trazer seus amigos e eu vou te pagar um bônus, porque eu pagaria esse bônus para o Facebook ou para qualquer outro canal de aquisição? E aí o cara fala, velho, eu já tô numa empresa top, eu já tô sendo ajudado, já criei relacionamento com os caras e agora ainda posso trazer meus amigos e ganhar um bônus com isso. O cara vira um captador de novos associados. E um captador da forma que é o associativismo, que é um associado convidando outro associado. Então a forma mais correta de você aumentar a sua base é dessa maneira. É um próprio associado trazendo indicações, trazendo mais pessoas para a base. Por quê? Os benefícios daquele grupo fazem sentido. Se você pega uma associação de portador deficiente, um portador deficiente vai dizer, poxa, essa associação, a gente paga uma contribuição, mas ela conseguiu uma rampa de acessibilidade aqui na minha calçada. Então faz sentido, eles brigam pelos nossos benefícios. É o que a associação está fazendo. Ele gerou qualidade, gerou valor para aquele associado e ele diz, Felipe, vem participar desse grupo também, porque aqui a gente é ajudado na nossa intenção, que é o quê? É ser proprietário de um caminhão, é conseguir rentabilizar com esse caminhão com segurança. Então faz sentido aqui, vem para cá. Esse é o mutualismo, não tem como ser seguro. E vamos falar da era da economia compartilhada, que isso daí, como se diz, mudou o mercado totalmente na forma das pessoas consumirem. Então, chegou a Uber, chegou a Airbnb, chegou a Netflix, chegou vários meios aí com a questão da economia compartilhada. E como que essas empresas, elas distribuem, como que elas expandem? Né? Eu participei do lançamento da Uber lá no Espírito Santo, que foi a minha primeira entrada no marketing digital. E eu aprendi muito sobre o sistema de indicação. Eu já trabalhava desde 2012 fazendo parceria com as empresas, os caras me indicavam e eu pagava uma comissão. Quando eu entendi a metodologia usando o processo de marketing digital para isso, cara, tudo fez sentido. Por quê? Quando você vai fazer, exemplo, o lançamento da Uber no Espírito Santo, o próprio usuário ele ganha um código que ele pode mandar esse código, ele controla quem são as pessoas que estão entrando através do link dele e quando a pessoa conclui, ele ganha uma comissão. Cara, já pensou você ganhar uma comissão por divulgar algo que é bom? Que você usa. Você entendeu? Não tem nada melhor do que você divulgar o que é bom e você ainda ganhar uma comissão com isso. Aí foi quando eu planejei, comecei a olhar aquilo ali, eu falei assim, cara, eu preciso trazer isso para proteção veicular. E no início eu sempre trabalhei com indicação. Como que eu comecei se ainda não tinha tecnologia para poder fazer isso? As pessoas acham que tem que criar uma fórmula mirabolante. Falei, galera, Google Sheets. Gustavo colocava o contato do Dr. Lucas, o Felipe ligava para ele, colocava em qual fase da negociação o Dr. Lucas estava e se virou venda ou não. A galera tá querendo muito solução, né? Pô, qual que é a máquina mirabolante que nós vamos crescer? Não, cara, eu usava o Google Sheets. Por quê? Eu gerava a informação para o Gustavo, que indicou o Dr. Lucas, e o Felipe estava alimentando como vendedor e você estava acompanhando tudo. E quando ele fechava, o financeiro ia lá e pagava. Depois de muitos anos de desenvolvimento e investimento, foi onde que eu desenvolvi a tecnologia para poder conectar, porque o volume ficou muito grande. Mas eu conversei com muita gente na feira.
O cara falando assim, cara, eu tenho, como se diz, 1.500 associados e eu queria ser o cara do marketing digital para poder explodir minha base. Eu falei, cara, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se os seus 1.500, cada um trouxer mais um... Nossa, cara, ele não aguenta. Como que fica a sua situação? Ou o cara fala, nossa, não pensei que era assim. Falei, cara, você vai virar 3.000 da noite pro dia, e depois você vai virar 6.000, depois você vai virar 12.000. Falei, cara, não foca em criar a máquina mirabolante. Foca em desenvolver um sistema de indicação onde que o seu próprio associado traz outra pessoa. E aí, quando você entra nesse mecanismo, sabe o que é o mais interessante? A associação se preocupa 200% com a entrega, com a satisfação. Sabe onde que é a maior máquina de geração de indicadores? O pós-venda. Pós-venda meu entra em contato com o cara que precisou do guincho ou teve o caminhão entregue pelo sinistro e fala, e aí, de 0 a 10, o que você me fala? Como que foi a sua experiência? E aí, dessa experiência é onde que a gente traz os vídeos, que a gente gera os vídeos lá de prova social. Cara, contando experiência. Nós estamos na era da experiência. A Coca-Cola não fala mais compra de mim, ela gera experiência e no final o cara toma Coca e vende Coca. Entendeu? Só que todo mundo tá naquele modo antigo ainda de compra de mim, eu sou melhor, eu sou maior, eu sou número 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? E não funciona assim mais. Porque como que o consumidor faz hoje? Você falou da sua empresa, vou no Google. O que tem no Google sobre você? Ah, tem nem anúncio, tem reclamação, não reclame aqui. Acabou, e o cara não sabe por que ele não vende. É engraçado que a gente se preocupa no seguinte sentido. Quando é que sai dinheiro da associação? É quando há sinistro, é quando há evento. Roubou, furtou, colidiu algum veículo principalmente. Então, você tem 5.000 associados, naquele mês 3 tiveram algum evento, e são nesses 3 casos que a associação vai pagar, vai perder dinheiro, vai ter que pagar alguma coisa. Então, é com esses 3 associados que ela deveria ter um canal de venda gigante. É esse associado que vai receber a indenização de 50 mil de um veículo, ele teve a vida dele resolvida ali, ele perdeu o único patrimônio dele se ele não tivesse a associação. Esse cara é quem deveria vender, e a associação, por não ter um pós-venda, por não ter um processo interno bem desenhado, ela paga os 50 mil, mas faltou alguma coisa ali no atendimento, muitas vezes não deu um feedback para o associado até ele receber, e é o cara que vai criticar a associação. Ela vai pagar 50 mil a ele, mas porque faltou algum detalhe, ele vai criticar a operação, vai criticar a associação. A gente vê muito isso no dia a dia. Então, poxa, o único associado que você vai pagar ali naquele mês era o cara que era para fazer propaganda da associação 12 meses gratuitamente, e ele vai ficar chateado porque faltou uma boa comunicação. Então a importância de você ter esses processos internos bem estabelecidos, ter o setor de cadastro funcionando, setor de eventos, setor de pós-venda, setor de cobrança, porque, poxa, na hora que você investe 50 mil para indenizar um associado, você ainda vai fazer com que ele fale mal de você, porque falhou na comunicação. Absurdo isso. Cara, é um absurdo. E entrando nisso que você falou, falhou na experiência. Olha que interessante. Quando eu já tinha passado por 2 experiências muito ruins anteriores em associação, que fez até eu sair do mercado e entrar na questão do marketing e em outros meios, eu resolvi voltar porque eu vi o poder do digital. E eu falei, cara, eu só preciso encontrar a empresa certa. Aí o pessoal falava comigo assim na época, pô, mas você vai trabalhar numa associação de 1.180 placas que em 8 anos não cresceu? E eu falei assim, sabe por que eu vou trabalhar com os caras? Porque eles fazem o que ninguém faz. Quando o caminhão bate com excesso de velocidade, em vez do cara negar e deixar o cara no prejuízo, ele vai lá, penaliza em 30% e paga 70%. E isso, eu fui saber disso em 2012. Eu estava no mercado, estava iniciando, mas não estava nem aí para isso, porque eu não tinha experiência com isso ainda. E quando roubava sem rastreador, eles ainda indenizavam 50%, penalizava o cara que tem que penalizar, entendeu? E entregava o restante. E aí um dia eu perguntei pro cara, por que você faz isso? Ele falou assim, o que adianta eu causar um marketing negativo agora, depois o cara ir pra justiça e eu acabar perdendo, e eu adquirir um passivo? E eu falei, cara, é esse cara que eu preciso desenvolver. Porque eu falei, cara, o marketing é o seguinte, você vai construir muitas vezes uma autoridade, 1, 2 anos, pra você construir todo aquele material. E é uma torre, você está construindo um prédio. Só que em 5 segundos o cara consegue te derrubar, se ele não tiver entrega. Então eu sempre falo com os caras, como que está a sua entrega? Conversei com muita gente na FenaPro, como que está a sua entrega? Se eu fizer uma pesquisa, ligar para as 30 entregas, o que os caras vão falar comigo?
Entendeu? O Renato Caetano, que é meu sócio, que a gente montou um sistema, né, que a gente até implementou na PVS com essa metodologia do sistema de indicação, ele ficou no meu pé para a gente poder criar uma mentoria agora, para a gente poder ensinar esses caras a como estruturar. Ele prometeu a mentoria sem combinar com você, na realidade. Não, ele ali, ele tem carta branca. E aí me colocou nesse trem, entendeu? Por quê? Você sabe o que é o mais interessante? A gente tá dando... E aí os caras falaram assim, não, eu já quero fechar e tal. Eu falei, não, filho, não é assim não. Aqui tem responsabilidade. Eu vou analisar a sua empresa para ver se eu posso te ensinar. Por quê? Não é dinheiro, é entrega. Então, se eu ligar para o seu associado e perguntar para ele como que foi a experiência, o que ele vai falar? Eu falei, cara, sabe por quê? Na hora que você entrar no marketing digital, você vai explodir sua empresa. Você tem que aproveitar e estruturar antes. Porque o que aconteceu comigo na minha carteira Protealto? Comecei a produzir 600 placas por mês, cheguei a 650. O que aconteceu? Cara, segura aí. Porque começa a ter reclamação no Reclame Aqui, porque o rastreador não estava dando conta de instalar. E aí, cadê aquela autoridade? Cadê aquela torre? Tava começando a mostrar que ia explodir. Uma empresa com 13 anos, eu falei, cara, deu muito trabalho para construir esse nome. Aí eu falei, beleza, calma que eu vou segurar aqui. E aí, com isso, como eu estou todo o tempo preocupado com o marketing da empresa, eu estou lá buscando solução para poder tentar ajudar o presidente lá em como resolver o negócio do rastreador. Por quê? É o marketing, eu vendo por causa dele. O diretor de sinistro estava até no evento, aí ele cheguei perto de alguns caras e falei aqui, ó, eu só vendo porque esse cara aqui cuida de mim. E eu também cuido dele, porque eu ajudei ele a abrir uma representação, treinei a vendedora dele, ele tem a representação dele. Então, olha que negócio interessante, legal, cara. Legal. Todos os Entendeu? setores se comunicam. Se tiver falha em um setor, todos os setores vão deixar de funcionar. Cara, não adianta. É porque a gente cresceu num modelo que, tipo assim, vendedor só quer colocar para dentro, entendeu? Depois a bucha tá lá e a associação não consegue fazer uma boa entrega. É isso aí. Porque às vezes falta peça, às vezes o cara fala assim, eu não aceito tal veículo. O vendedor fala, pô, por que eu não aceito? Eu tô perdendo dinheiro. Mas o cara não sabe fazer marketing. O vendedor só sabe arrancar a adesão muitas das vezes. E aí na entrega vai gerar uma experiência ruim. Esse cara vai entrar no Reclame Aqui, vai detonar a empresa e aquele vendedor não vai vender. Porque os caras vão começar a pesquisar, vai ver reclamação. Então, assim, estamos levando essa informação, eu estou usando o canal do YouTube para poder entregar isso para os vendedores, para ensinar os caras a mudar a consciência. Vender é a coisa mais fácil do mundo. Fazer o marketing é a coisa mais fácil do mundo. Só que você tem que preocupar com a entrega. É isso aí. Eu falo, vender Coca-Cola é fácil. Difícil é vender Dolly Guaraná. Mate Couro, que é aqui de Minas, né? Mate Couro é gostoso. É? Não, mas estou falando da marca, né? Eu não lembro que é gostoso, não. Entendeu? Você tá falando um negócio aqui que eu fiz uma live, esse ano fizemos várias, né? Com a série The Mutual Sharks, né? Com grandes gestores e tal. E eu vou até falar aqui, eu citar o Leandro da ProAlto. Ele falou um negócio que me impactou muito. Um cara que eu admiro demais pela entrega. Me impactou muito nesse sentido. Que o grande problema hoje é pagar, velho. É entregar o que você está prometendo. E aí vira uma bola de neve, Gustavo, sabe por quê? Porque ele diz, a minha estrutura tá cara. Então eu vou reduzir custo aqui na contabilidade, no jurídico, vou reduzir a parte mais importante. No meu setor de eventos, essa redução de custo dele vai impactar no aumento da sinistralidade, porque o setor de eventos deixou de funcionar, fraudes vão passar, então aumenta o custo, na verdade, vira uma bola de neve. Então é um problema, é o primeiro passo para acabar a associação. Quando acabar a associação, quem são os maiores prejudicados? Os associados. E o segundo maior prejudicado, o mercado. Veja só. Se hoje um associado liga para uma associação, abre um evento e diz, meu veículo foi roubado. E se você ligar para ele amanhã e perguntar, ele sabe que tem 90 dias para receber, ou 60, depende da associação. Mas liga para ele no dia seguinte e diga, querido associado, qual é a sua maior preocupação? O que você quer? Ele vai dizer, eu só quero receber. Ele tem medo se vai receber ou não. É por isso que, inclusive, é importante o trabalho que a gente faz
nas redes sociais de incentivar as associações a organizar o setor interno para que esse tipo de coisa não aconteça, informar para os associados da segurança que as associações podem passar, que o mercado é fiscalizado, que a associação que fraudar de alguma maneira, ela vai ser retirada do mercado, vai sofrer penalidade, que de fato é uma verdade, mas o associado hoje, ele ainda tem muito medo se vai receber ou não. E aí é que muitas vezes ele recebe, mas nesse processo de 90 dias, ele ficou sem resposta. Quando é uma colisão, por exemplo, liga para a associação, meu carro vai ficar pronto quando? Depois eu dou a resposta, muitas vezes não dá a resposta, e o associado está com medo se ele vai receber o veículo dele. Então daí a necessidade de você tranquilizar. Entenda, se coloque no lugar do associado. É o único bem que ele tem muitas vezes. É um veículo de 25 mil que ele trabalha dirigindo aplicativo, está parcelado, e ele leva R$2.000 de faturamento para casa no final do mês com aquele veículo. Então não é um carro. É a vida dele. E outra, lembrando que a gente está na era digital. Hoje o consumidor, ele vai na internet, ele vai pesquisar, e esse cara que não entrega, você pode ter certeza que a reclamação dele vai para a internet. E essa reclamação lá, o usuário, na hora que ele vai contratar, ele vai pesquisar, vai ver e vai sair. Por isso que às vezes o cara fala assim, pô, eu não consigo ter vendedores e tal, o cara tá perdendo vendedor, mas eu já tive casos desse daí que o cara me falou isso, eu fui pesquisar o Reclame Aqui e olhar o YouTube, tava cheio de vídeo do cara detonando a marca. Eu falei, cara, tá aí, pode esquecer, pode fechar, porque você não vai vender mesmo não. E mais do que isso, não é detonando só a marca. Se esse associado, independente de qual seja a associação, ele ficou com medo porque a comunicação não foi boa, e ele colocou no YouTube proteção veicular, de 10 vídeos que vão aparecer, se eu estiver errado, por favor, me corrija, Tony. De 10 vídeos que vão aparecer, 5 ou 6 vai ser proteção veicular não paga, de modo geral, não daquela marca. O que mais tem visualização são as matérias lá compradas, detonando a associação. A matéria de Celso Russomano, por exemplo, como a gente mostrou na palestra da Fenaprove. Então, ele já está em dúvida. Quando ele entra no YouTube, proteção veicular não é seguro, proteção veicular não paga, é criminoso. Cara, meu Deus do céu, não vou receber. O que é que ele faz? Liga para a associação. Meu Deus, será que eu não vou receber? Liga para a associação. Quando liga, ele não é atendido. Olha o medo que vai tomar conta dele. Olha a angústia que vai tomar conta dele. E aí a associação vai pagar. Ela vai pagar, ela é séria. Sendo que a comunicação não foi boa, ela fez a pessoa se angustiar de modo que ele acha que não vai receber. E ele vai passar 90 dias alimentando esse problema. Mesmo quando ele recebe, ele fica com a sensação de que eu não fui bem atendido. Cara, e eu acho legal quando eu vejo a associação trabalhando até com alguns famosos, a própria PVS, eu com amizade com eles lá, eu vejo que tem muito cara famoso como associado, inclusive tem um vídeo do Popó no YouTube, atendendo um vendedor lá, fazendo a vistoria e tudo mais, porque assim, cara, você imagina um cara nessa potência, se um cara desse é mal atendido. Pois é. Entendeu? Pois é. E na hora que ele falar, ele não vai falar, eu sou o Popó. Não, ele vai falar o nome dele, ele vai ser tratado como qualquer outro associado, porque a atendente lá não tá nem sabendo quem que é ele. E se esse cara tiver uma má experiência, esse cara colocar na rede social, não recebi? E aí? Então, assim, essa preocupação é muito grande, que é aquilo que você falou, o cara vai ficar com medo e ele não vai voltar mais pro mercado. Entendeu? Isso. Porque alguém deixou de entregar. Aparecer, a gente fala isso. E aí vira esse... a mesma história do ovo da galinha. A associação não paga, por quê? Porque eu não pagou. Aí vira... É isso. E é por isso que por isso que eu fui num caminho totalmente inverso do mercado. Eu fui para gerar experiência e, cara, deve ter mais de 10 influenciadores gigantes. E aí, não entrega um cara desse, não? Porque o cara associado não entrega, não. Ele tá lá falando. E tá falando espontâneo. Entendeu? E aí, não entrega um cara desse, não. Não tem lá um monte de comentário. O cara fala de Reclame Aqui, ou seja, para o cara falar, o usuário vai pesquisar. E na hora que ele pesquisar, o que ele vai achar? Então, as empresas, quando ela começa a fazer um trabalho ruim, o que o cara faz? Ele quer se esconder cada vez mais. Ele quer estar longe do digital, porque o digital vai quebrar a perna dele. E eu sempre falo com o cara, por que você quer entrar pro digital? Hoje o digital é exigente. O digital vai te detonar. Cuidado, porque você está dando força para um negócio. Só que não tem como mais voltar. Entendeu? O digital vai te mostrar. O que vai ser mostrado é bom ou ruim. Se for ruim, fica fora desse negócio. Você tem como crescer muito
mas você também tem como explodir muito, muito rápido, entendeu? Você tem como se derrubar muito rápido. Então é isso que eu falo pra galera, e muito legal isso que você falou da questão do salário, da questão da retirada e tudo mais. Porque quando eu entrei em 2016, uma das coisas que me chamou a atenção foi que uma pessoa lá em off me falou assim, não sei como o Marcelo dá conta de ter esse sinal de Protel, tem 6 meses que o salário dele tá atrasado. Só que tinha outras empresas, tinha contabilidade, tinha outras empresas, não dependia daquilo ali. Agora imagina, qualquer outra pessoa que depende 100% daquilo ali, se o cara, como se diz, tendo que parcelar pagamento, se ele ia deixar de receber o salário dele. Primeira coisa que ele ia retirar. Então isso me chamou a atenção, porque eu falei, cara, só se fazer o trabalho certinho, que eu vou mostrar para o mundo isso daí. E é onde que eu cheguei com a minha carteira. É porque é isso, a gente sabe. Doutor Lucas melhor do que a gente para falar. O dinheiro não é a diretoria, ela tem o poder, não é? Mas não tem a posse, não é isso? Ou não? Perfeito. Então o poder mantém a posse ou ao invés? Tem a posse para o dinheiro que ela tem a posse, ela pode gerir aquele recurso, mas o dinheiro pertence ao conjunto de associados e é um dinheiro vinculado, inclusive. Então, como é que é composto o valor que o associado paga para a associação? Boa parte desse valor, em torno de 90%, 85%, é do rateio. E esse valor de rateio é um valor vinculado, ou seja, é a quantidade de prejuízos do mês anterior dividido pela quantidade de associados, isso falando a grosso modo. Existem as cotas, existe a divisão dos meses, mas a grosso modo é isso. Então esse é um valor vinculado. O valor de R$80 a título de rateio que o associado pagou é R$1 para aquele evento que teve, é R$2,50 para aquele outro evento. Então a associação, por obrigação, precisa receber com uma mão e pagar com a outra. A oficina, a indenização ao associado, e a menor parte daquela parcela do faturamento em tese da associação é da taxa administrativa. Esse valor da taxa administrativa, a associação de fato vai gerir e decidir como gerir. Pagar funcionário, alugar uma nova sede, investir em estrutura, investir no marketing. Então a gestão é com relação àquele valor. Naquele valor vai pagar a diretoria pela prestação de serviço, uma série de situações. Mas boa parte do recurso da associação é vinculado. Já paga com um destino, o associado já paga com um destino final. Então, a possibilidade, o poder que o diretor tem para mexer naquele dinheiro, para decidir o que vai fazer, é uma pequena parcela do recurso que a associação recebe. Aí você pega que vai na cadeia. Aí, por exemplo, né, essa história do diretor, do presidente, aumentou a qualidade de vida dele, aumentou o ganho, aí estressou o evento e tal, o dinheiro, a conta não fechou, o cara não quer abrir mão, porque ele já está comprometido. A mulher, eu prometi para minha mulher que eu vou fazer uma viagem para o exterior, então o cara não baixa. Me permita, nesse contexto, o que é que acontece, viu, Felipe? A gente vê cenários hoje de associações que passam por uma fiscalização. Essa fiscalização é enviada para o MP denuncia, esse processo é instruído, chega no final o juiz sentencia. Ele vai dar uma sentença e ele condena o presidente da associação. Ele condena o presidente da associação por qual motivo? Porque o presidente, em vez de pagar os associados, ele pegou aquele dinheiro e construiu um patrimônio. Ele comprou uma Porsche, ele comprou uma BMW. Em vez de pagar quem de fato merecia receber, ele pegou o dinheiro para si. Isso é crime. Então é aquele presidente, é aquele diretor, naquela instituição que cometeu uma ilegalidade. Sendo que quando ele é condenado, o que é divulgado? A associação tal foi condenada. Porque o modelo associativista não é permitido. Não é isso. Aí porque houve entra irregularidade naquele caso. Se um advogado for condenado hoje, não é porque a advocacia é ruim ou é ilegal. É porque aquele advogado, ele fez um mal feito. Então é a mesma coisa da associação. Quando eu ouvi a associação tal foi condenada, não é porque não pode o modelo associativista. É porque aquela entidade cometeu irregularidade. Compreende? É preciso diferenciar essas duas situações. E aí? E a questão do cooperado, né? Que aí a gente estava falando de quando é condenado, no caso do modelo de associação, o presidente que vai responder e tal. E quando é a cooperativa? A responsabilidade por quem vai gerir o negócio é a mesma, independente de ser cooperativa ou associação. Se tiver mal feito, em qualquer um dos dois modelos, vai haver penalidade e essa penalidade vai ser do CNPJ e vai para a pessoa física do presidente. Tanto condenação criminal quanto condenação civil. Daí a necessidade da diretoria, seja de uma associação ou de uma cooperativa, ela saber quais são os processos internos que tem que ser feito, sobretudo com relação a 3 pilares: financeiro,
jurídico e contábil. É indispensável. O que é que a gente sempre diz, Tony? Um erro cometido em qualquer empresa, uma empresa comum, uma limitada, enfim, vai importar em um prejuízo financeiro. Teve um processo, vai pagar, vai ter uma penalidade pecuniária, vai pagar e vai resolver. Um erro cometido no associativismo de proteção veicular, ele significa o cometimento de um crime. Porque a linha é muito tênue. Perceba, existe uma lei que diz não pode vender seguro no Brasil sem cumprir esses requisitos. Ser sociedade anônima, ter liberação da SUSEP, existe essa lei. É um fato, correto? E a gente criou um modelo no formato de associação ou de cooperativa que a gente presta benefícios. E quais são esses benefícios? O principal deles, roubo, furto e colisão. Qual é o serviço que a seguradora presta? Seguro alto. Benefício para roubo, furto e colisão. É muito parecido os benefícios. O formato é completamente distinto, mas os benefícios são parecidos. E a gente diz, é completamente... Da mesma forma que Uber e táxi é muito parecido. Da mesma forma que Uber e táxi é muito parecido. Um dá carona e o outro cobra pela, como se diz, pela corrida, né? Perfeito. Então veja, os benefícios são parecidos, em que pese os institutos serem diferentes, mas se você sair da linha 1 centímetro na proteção veicular, você vai cair onde? Naquela lei que determina que é crime vender seguro sem autorização da SUSEP. É por isso que a linha é muito tênue, porque tem alguma coisa muito parecida com a proteção veicular. Então muitas vezes a gente senta com o presidente de associação, eles, rapaz, a Polícia Federal não pode vir aqui não, porque eu pago aos associados. Eu não leso nenhum associado. Não é suficiente. Não é só isso. Porque mesmo que você pague e não lese ninguém, se você sair desse benefício de proteção contra furto, roubo e colisão, e você por algum motivo ser enquadrado naquela lei que diz que não pode vender seguro, você cometeu crime, em que pese não ter lesado o associado. É por isso a importância imperativa e inafastável de você ter um jurídico especialista, uma contabilidade especializada também, uma gestão financeira muito apurada e contratar a DIGO também. Com certeza. E ter treinamento, né? Claro. Mas isso é... E uma das coisas que você, até complementando a questão da DIGO aqui, que é uma das coisas que me conectou demais com o Gustavo, nessa questão de qualificar o consultor de proteção veicular, até tem a proposta da questão da carteirinha, né, do FCPV, que eu acho que é isso que falta, cara. Olha para você ver a mudança que houve na minha vida quando eu me qualifiquei, quando eu busquei conhecimento, quando eu melhorei, comecei a me preocupar não só com a venda, mas com o marketing, com a indicação, com o jurídico, com tudo. Olha para você ver, o único vendedor que se preocupou com isso e o resultado que teve. Então a gente falou com isso, a gente tem que qualificar essa galera e mostrar para eles que é essa visão que eles têm que ter na questão comercial, não pode se limitar somente à venda, muito mais no pós. Entendeu? Que todo vendedor de sucesso ele fala assim, eu tenho um grande número de indicadores. Entendeu? Todo cara de sucesso você pode contar com todos eles. Eu recebo um grande volume de indicação. Então aquele vendedor que está pensando só em vender e não está preocupando com a indicação, ele está fadado ao fracasso. Bacana. E o boca a boca, querendo ou não, é o mais forte que existe. E na rede social a coisa é sem limite. Viraliza de uma maneira muito rápida. Então a gente está falando esse negócio de pagar. Aí você pega o seguinte, a associação começa a não pagar prestador, não pagar oficina. Aí uma oficina fala assim, fulano não está pagando. Quer dizer, ele vai no mercado. Aí outra associação tenta lá fechar com a parceria com a oficina, não, você é associação? Te aceito não. Aí o que acontece? Aí a outra associação é prejudicada porque aquela não está pagando, prejudicou o associado, prejudicou a qualidade da entrega. E aí vai, pronto, é uma cadeia. O modelo do cooperativismo lá fora, né? Que a gente falou muito nas nossas outras lives. Inclusive a gente trouxe até aquele conteúdo onde a gente fala sobre Mafre, Liberty, que são associações lá no país de origem. Isso. E aí quando eu comecei a estudar muito isso, porque eu tenho um sócio que ele até morou na Europa, ele falou, cara, lá você contrata a proteção veicular, vamos falar assim, de uma forma muito fácil. Eu já estive lá no supermercado, recebi uma notificação que eu poderia contratar aquele modelo, né, no caixa. Então eu falei assim, cara, você imagina, isso não é como se diz, uma ideia criada no Brasil, né? Não, isso foi um negócio que já veio de fora. Que inclusive empresas que já operavam dessa forma lá tiveram que entrar para o Brasil e seguir a regra de segurança. E mais do que isso, não é que elas funcionam como associação, como cooperativa lá fora, é que funcionam como um grupo híbrido. Ou seja, existe nas duas modalidades. Você quer se filiar na modalidade cooperativa, fique à vontade, felice. As regras são essas.
Não faz sentido para você, você quer se filiar no modelo tradicional, no seguro mesmo, contrate o seguro. Sim. É dessa maneira na Espanha, nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil tem que ser dessa forma também. Não vai acabar com o seguro, pelo amor de Deus. Vão ter pessoas que mesmo com a regulamentação não vão querer se filiar. Sim. Ele vai querer contratar o seguro, que contrate. A questão é você dar a opção ao cidadão, à população. Então veja, quem quer contratar o seguro vai contratar. Quem quer se filiar a uma associação vai se filiar, que é como se faz hoje. Né? O pessoal quer. O consumidor tem 3 pontos. Né? Ele quer segurança, preço e benefício. Independente se é, né, seguradora, se é associação, ele vai buscar esses 3 preços. Tanto que se ele chegar a segurança, benefício, e aí ele vai lá e vê que o preço do seguro ficou absurdo, aí ele vai procurar o quê? Uma associação que está dentro daquilo que, como se diz, entra no orçamento dele. Né? Então, voltando um pouquinho aqui, ô Filipão, nessa questão que você falou do consultor que não precisa se preocupar só na adesão, na venda aqui, mas se preocupar em todo o processo. Aí você pega o nosso custo de formação, o FCPV, ele é para formar o consultor, não só no ponto de vista comercial, entendimento, não, vou trazer muitos associados, vou vender muito e tal. Não tem só esse tipo de conteúdo para treinar, para qualificar esse cara, mas ele vai ser um profissional generalista. Ele vai entender de todos os aspectos da proteção veicular. Por exemplo, Dr. Lucas é o nosso professor na parte jurídica. O que ele pode falar, o que não pode, o que diferencia na comunicação dele entre a diferença entre proteção e seguro. Enfim, ele vai entender de rateio, ele vai entender de maneira geral o que é a proteção. Não só, técnicas de venda, gatilhos mentais. Não é só isso, é toda a cadeia. Como o pessoal acabou me descobrindo como uma grande carteira, como um grande número de resultados, eu sempre falo isso muito com o consultor. Cara, primeiro, você sabe tudo sobre proteção? Legal. Sei. Sabe tudo sobre vendas? Sei. Sabe tudo sobre marketing? Sei. Sabe... Cara, você tem que saber sobre tudo. Legal. Esse é o ponto principal do sucesso. E foi onde que a gente mais, como se diz, se uniu, né? Que eu gostei demais da questão do trabalho em si, porque, cara, eu sei que é exatamente isso que precisa. O cara precisa entender que a venda não é o fim, a venda é o começo. Aí depois tem o pós, tem a entrega, tem como se diz, a entrega lá do sinistro. E daí você constrói uma grande máquina de indicação. Eu tenho batido muito isso. E os vendedores falaram assim, cara, não tinha para pensar. O cara tem lá 1000 clientes na base dele e tá preocupado com mais. Eu falei, cara, não. Pega esses 1000 e faz cada um trazer mais um. Você tem 1000 vendedores. Já imaginou qual o tamanho da empresa no Brasil hoje? Tem 1000 vendedores. Até pesquisei aqui, Ricardo Nunes, da Ricardo Elétrico, que dá palestra para várias associações. No auge dele, ele tinha 700 lojas e em torno de 4.000 vendedores. Ou seja, era um patrimônio gigante, era uma potência. Uma associação hoje que tem 4.000 associados, que tem centenas e centenas no Brasil, ela tem a estrutura que Ricardo Elétrico tinha lá no auge. 4.000 vendedores. Isso é gigante. O poder que isso tem é muito grande. As associações não estão preparadas para usar esse poderio todo. Não estarão. Não estão. Então, não tem que se preocupar, é saber usar as ferramentas. E você sabe o que é É o que interessante? eu estou falando, daquela que o problema do nosso segmento é o crescimento, é o mercado. Muita busca, muita demanda e a turma não está preparada com gestão e ferramentas. Isso eu tive a experiência na minha própria carteira, só que como eu não penso só na venda, eu penso 100% na questão da entrega, que me gera os indicadores, foi aonde que eu falei assim, realmente eu não posso, como se diz, explodir a associação. Porque eu tenho uma máquina que ela pode produzir 10.000 itens e ela está produzindo 600. Só que ela vai produzir 600, 630, 650 e daqui a pouco 700 com estrutura. Ela não vai explodir, entendeu? Agora, o problema é que a galera quer inflamar demais e depois que eu levei essa tecnologia do sistema de indicação, que eu levei para uma das maiores do mercado, eu sentei lá com o pessoal e fiz uma pergunta. Tá, você tem uma base de 200.000 aí. Se hoje, com esses 15.000 cadastros que vocês fazem novos, se dobrar da noite pro dia, o que acontece com você? Ele falou, eu dou conta. Eu falei, é isso que eu precisava ouvir. Porque, cara, vender é a coisa mais fácil do mundo. Agora, e a capacidade da associação entregar? Entendeu? Eu falo com o cara, preocupa com a entrega. Você já ouviu aquela frase que potência sem controle não é nada?
Eu usei um exemplo várias vezes foi na prova. Eu falei, cara, Fusca com motor de Ferrari, no bom sentido. Vai arregaçar tudo. Tô falando que você é um Fusca, Fusca com motor de Ferrari. Você tá acostumado ali, você pode andar até 100. Até 100 você sabe. Até 100 você pode. Daqui a pouco o cara acelera 110 e já vê o Fusca fazendo assim, ó. Se ele acelerar 150, não chegou nem nos 300 que a Ferrari vai acelerar, explodiu. Eu falei, você tá pronto para acelerar? Preocupa com a estrutura, com a aerodinâmica, vamos começar a construir um pouquinho ali, porque você pode explodir da noite pro dia. Eu falei, vender é a coisa mais fácil. Cada associado você traz mais um que você já dobra. Qual o resumo de tudo isso? Olha o tamanho da potência que é esse negócio chamado de proteção veicular. Demais, cara. Olha o tamanho da oportunidade que é esse negócio chamado de proteção veicular. Sabe o que eu mais choquei? A galera lá, eu falei assim, cara, o meu ticket lá de 600 novos contratos de caminhão, que eu conto contrato, não conta placa, se fosse placa daria mais de 1.000 por mês, eu faço com 30 vendedores que nunca trabalharam com proteção veicular na vida. Eu fui totalmente ao invés do mercado, eu formei novos consultores, novos gestores, que nunca, galera que tinha empresa de escolas de formação profissional, cara que tinha empresa lá de monitoramento, cara que nunca viu o mercado. Eu consegui mudar a cabeça do cara. E a gente ainda não falou da mudança de vida que você opera na